Você acredita que existe um fundo imobiliário capaz de gerar renda passiva com muito mais previsibilidade do que a maioria dos FIIs da bolsa? E se eu te dissesse que existe um fundo que há anos distribui dividendos de forma consistente, possui uma carteira de crédito de alta qualidade e é gerido por uma das maiores gestoras do Brasil? No vídeo de hoje vamos analisar o KNCR11 em detalhes e descobrir quanto você precisaria investir para tentar receber R$ 1.500 por mês apenas com os rendimentos. Então já deixa seu like. Se inscreva no canal e vamos direto para a análise. O que é o KNCR11? O KNCR11, também conhecido como Kinea Rendimentos Imobiliários, é um fundo imobiliário de papel. Diferente dos fundos que investem em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas, o KNCR11 investe principalmente em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Na prática, o fundo empresta dinheiro para operações ligadas ao setor imobiliário e recebe juros em troca. Uma das características mais importantes do KNCR11 é que grande parte de sua carteira está atrelada ao CDI. Isso significa que quando os juros estão elevados, o fundo tende a apresentar uma geração de caixa bastante robusta. Além disso, a gestão é realizada pela Kinea, uma das gestoras mais respeitadas do mercado financeiro brasileiro. Porque o KNCR11 é considerado um dos FIIs mais sólidos, existem alguns fatores que ajudam a explicar essa reputação. Primeiro, qualidade de crédito. A gestão busca ativos com baixo risco de inadimplência e forte estrutura de garantias. Segundo, diversificação. O patrimônio do fundo é distribuído em diversas operações, reduzindo o impacto de eventuais problemas em um único ativo. O KNCR11 possui um dos maiores patrimônios do mercado e movimenta milhões de reais diariamente na bolsa. E quarto, histórico. Ao longo dos anos, o fundo demonstrou capacidade de atravessar diferentes cenários econômicos mantendo distribuições consistentes aos cotistas. Isso não significa ausência de riscos, mas mostra uma estrutura mais resiliente quando comparada a muitos outros fundos de papel. Quando falamos em renda passiva, o histórico de dividendos é um dos pontos mais observados pelos investidores. O KNCR11 construiu uma trajetória marcada pela estabilidade. Embora os dividendos possam variar conforme o cenário de juros e as condições do mercado de crédito, o fundo costuma apresentar oscilações menores do que muitos FIIs do setor. Essa previsibilidade é justamente um dos fatores que atrai investidores focados em renda mensal. Afinal, quem busca complementar a renda ou construir patrimônio para o futuro valoriza muito a consistência dos pagamentos. Quanto investir para receber R$ 1.500 por mês? Agora vamos à pergunta que muita gente faz. Quanto seria necessário investir para buscar uma renda mensal de R$ 1.500? Vamos utilizar um exemplo simples. Supondo um dividend yield anual próximo de 12%. Para gerar aproximadamente R$ 18.000 por ano em dividendos, que equivalem a R$ 1.500 por mês, seria necessário um patrimônio próximo de R$ 150.000 investidos. Claro que esse cálculo é apenas uma estimativa. Os rendimentos dos fundos imobiliários variam ao longo do tempo e não existe garantia de retorno futuro. Mas o exemplo ajuda a visualizar o tamanho do patrimônio necessário para atingir esse objetivo. Riscos que você precisa conhecer mesmo sendo considerado um fundo sólido, o KNCR11 não é livre de riscos. Entre os principais estão: risco de crédito dos devedores, mudanças no cenário econômico, queda da taxa de juros, oscilações no valor das cotas do mercado. Por isso, nunca é recomendável concentrar todo o patrimônio em apenas um único ativo. Diversificação continua sendo uma das principais ferramentas de proteção para o investidor. O KNCR11 é frequentemente lembrado entre os fundos imobiliários mais consistentes do mercado brasileiro. Sua gestão qualificada, carteira de crédito robusta e histórico de distribuição de rendimentos fazem dele uma alternativa interessante para quem busca renda passiva. Mas lembre-se, nenhum investimento é perfeito e toda decisão deve considerar seus objetivos, perfil de risco e horizonte de longo prazo. Agora eu quero saber sua opinião. Você investe no KNCR11? Acredita que ele continua sendo uma boa opção para renda passiva?
Deixe sua resposta nos comentários. Se este vídeo te ajudou, deixe o like e compartilhe com outros investidores e inscreva-se no canal para mais análises de fundos imobiliários, ações e estratégias para a construção de patrimônio. Até o próximo vídeo.